Amém? Glória a Deus. Eu amo a mensagem da cruz. Porque a cruz, para quem não crê, é loucura. Mas para nós que cremos é quê? É poder. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Que fim de dia maravilhoso, não? Já fomos homenageadas como mães, já louvamos e engrandecemos ao Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Você acha? Amém? Quem está feliz por estar aqui? Amém. Então pronto, já posso falar à vontade. Glória a Deus. Amém. Vamos então ouvir a palavra. Já nos alimentamos e temos nos alimentado de Deus e vamos continuar a buscar a sua palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, mais que uma palavra, mais que uma exposição da tua palavra, Senhor, a minha oração é que nesta noite tu fales diretamente a cada um de nós. Senhor, que a tua palavra seja rema para nós, que ela venha de encontro às necessidades e ao coração de cada um de nós aqui. Senhor, que o teu Espírito Santo abra os nossos corações, que ele venha tomar lugar na nossa mente, Senhor. Toma o teu trono nesta noite. Toma o teu trono aqui no seio da tua igreja, no seio da vida de cada um aqui, para que as nossas mentes possam estar abertas ao fluir do Espírito Santo. E quando sairmos daqui, Senhor, nós saímos daqui cheios, Senhor, para transbordar lá fora e para falar do teu amor, da tua graça e da tua bondade. Vem sobre cada um de nós, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Ora, nós estamos aqui para celebrar as mães e, como não podia deixar de ser, vou falar de uma mulher. Apesar de me dirigir hoje mais às mulheres, acho que esta mensagem é para cada um de nós aqui, para cada filho de Deus. Amém? E que ela venha entrar no vosso coração e venha trazer a vocês luz, como trouxe para mim, e que vos venha incomodar, como me incomodou a mim, e que venha, como é que eu hei de dizer, que venha com uma espada de 2 gumes, separar as águas e separar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, os nossos conceitos que nós temos, que venha derrubar por terra tudo aquilo que não vem da palavra e que a palavra venha penetrar direto nos nossos corações. Amém? Porque, como diz o pastor, nosso pastor que está no Brasil, e vamos continuar a orar por ele e pela família neste momento difícil. Ele diz que nós estamos em construção, não é? Nós estamos em construção e eu também estou, como cada um de vós. Nós vamos falar sobre Débora. Eu quero me debruçar sobre Débora. E o título da mensagem que eu dei hoje, que é para ficar assim nas mentes, é Débora, esposa de Lapidote. Amém? Então, Juízes 2, 6, 12, vou pedir para projetar, diz assim. Juízes é o livro que vem logo a seguir a Josué. Então diz assim a palavra. Juízes 2, 8 a 12. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timã-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, servindo aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, nós vemos aqui a história que Josué morre.
Josué, que ficou a substituir Moisés, morre, e então toda a geração que viveu os grandes feitos e que viveu o agir do Senhor morre, e a nova geração não sabe nada do que se tinha passado. Que tristeza, não? Eu não quero que as futuras gerações não saibam quem é o meu Deus. Eu quero deixar um legado para as futuras gerações, para que eles saibam quem é o meu Deus. Amém? E então esta geração anda... Se nós lemos o livro de Juízes, e eu vou-vos fazer um desafio para lerem esta semana, esta geração faz disparate atrás de disparate. E então, mas com isso Deus continua a ter misericórdia. E é nesta circunstância que Deus levanta juízes. Pessoas, homens que eram um referencial para a nação e que eram chamados para orientar e julgar as causas do povo. Mas o povo era rebelde. O povo não obedecia e continuava pelos seus caminhos errados. Entretanto, era um povo que sofria guerras, tinham momentos de paz, mas depois voltavam as guerras e eram quase dizimados. Mas chegou uma altura em que, no meio de tantos homens, Deus escolhe uma mulher para juíza, Débora. Débora era uma improvável. No meio de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não tinham voz, como é que poderia haver uma juíza? Mas Deus faz coisas destas, não é? Deus chama uma juíza, Débora. E então, em Juízes 4:2, diz assim: Débora, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Não era este. Não era este, desculpem, enganei-me. Juízes, eu acho que é 5:2. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Deus levanta uma juíza, uma mulher, uma juíza que era casada. Esta mulher era uma mulher sábia. Se nós lermos a palavra, vamos ver que ela era sábia, que liderou Israel numa guerra, sem ter um exército. Ela liderou Israel numa guerra com uma estratégia engenhosa, não vinda da cabeça dela, mas vinda sob a direção de Deus. E narra a história que Débora costumava sentar-se debaixo das palmeiras de Débora, em Efraim, e que o povo, os israelitas, subiam até ela e iam até ela para ela julgar as suas causas. Diz que um dia ela mandou chamar Baraque. Baraque, sabem quem era Baraque? O chefe do exército israelita. Ele manda-o chamar, que ele morava em Cádiz, no território de Naftali, e manda-o chamar e dá-lhe a seguinte ordem, uma ordem vinda de Deus. Convoca 10.000 guerreiros das tribos de Naftali para irem ao Monte Tabor. Eu farei com que Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros de guerra, guerreiros, vão até ao rio Quizon e com os seus carros de guerra os entregarei nas tuas mãos. E Baraque responde: eu não vou. Se tu não fores comigo, eu não vou. Ora, o que é que uma mulher ia fazer numa guerra naquele tempo, não é? Ela não sabia lidar com armas. O chefe de um exército vira-se para a juíza e diz: eu não vou, se tu não fores comigo. Débora podia ter muitas razões para não fazer, não é? Dizia assim: eu não sei pegar numa arma, o que é que eu vou lá fazer? O que é que eu vou fazer numa frente de combate, não é? O que é que você, mulher, iria fazer numa frente de combate? Agora já há mulheres no exército, não é? Mas alguns anos atrás não havia, não é? Mas Débora concordou, disse: ok, vamos, mas olha, há um senão. A guerra vai ser vencida, mas a honra não vai ser tua. Deus vai dar essa honra a uma mulher. Ele diz: não há problema, logo que fores comigo eu vou. E então foram, não é? Eu ponho-me a pensar que talvez, quando olhamos para Baraque, podemos pensar: olha que medricas. Mas eu prefiro ver a coisa de outra perspectiva.
Baraque, quando olhava para Débora, ela devia ser alguém mesmo especial, com autoridade, dizer, não, eu só vou se tu estiveres lá. Porque se tu estiveres lá, eu sei que isso é real, não é? Portanto, a Débora devia ter um poder e devia ter uma influência tão grande naquela sociedade, não é? Que o chefe do exército não ousou ir para uma guerra sem que ela fosse. Amém? Então, o que é que nós vemos aqui? Vemos uma nação sem identidade, uma nação em crise, onde uma mulher levantada por Deus vê uma necessidade, vê uma janela aberta, vê uma oportunidade, vê uma brecha em que o inimigo quer entrar e ela coloca-se nessa brecha. É para isso que Deus chama cada um de nós. Amém? Para que nós, quando detectarmos algo, nos colocarmos na brecha e agirmos. Amém? Falar de Débora é falar de uma mulher que entendeu que Israel estava condenado ao fracasso como nação. É falar de uma mulher que confronta um povo com as suas escolhas erradas e os incentiva ao arrependimento. É falar de uma mulher que assume o compromisso perante uma situação crítica e assume liderar uma nação. Amém? Quando o Senhor nos chama, nós temos que fazer o que Ele diz. Amém? Então, o que sabemos sobre esta mulher? Sabemos que ela era profetisa e juíza e sabemos que ela era casada. E de que forma é que ela liderou aquele povo? De que forma é que ela chamou a atenção àquele povo? Primeiro, ela fez lembrar das obras que Deus tinha feito quando tirou o povo do Egito. Ela falou da importância de refletir sobre as escolhas que eles tinham feito e da importância de ser justo diante da direção de Deus. Um povo que não sabia os feitos de Deus, Débora foi capaz de dizer o que Deus tinha feito. Débora lembra-nos uma coisa, que em tempos difíceis podemos sempre encontrar esperança, consolo e direção em Deus. Amém. Nunca se esqueça disso. Em tempos difíceis, nós podemos encontrar consolo, direção em Deus, em mais lado nenhum. Amém? E diz o texto em Juízes 5:7 que nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias até que Débora se levantou para ser mãe de Israel. Narra a história que nas estradas principais ninguém ousava caminhar, porque podiam ser atacados. Então as pessoas, quando quisessem viajar, iam por atalhos, escondidos. Num tempos assim difíceis, houve uma mulher que se levantou para ser mãe de uma nação. Ela diz, no cântico de Débora, levantei-me como mãe para a nação de Israel. Ela detectou essa falha e disse, vou fazer alguma coisa. Eu vou adotar esta nação. Esta nação está perdida. Esta nação não tem rumo, mas eu vou adotá-la. Débora foi, sem dúvida, uma mulher que numa época, no sítio onde ela estava, sob a influência que ela tinha sobre aquela nação, ela tomou uma posição e foi uma mulher influente naquele lugar. Tu podes ser uma mulher influente onde estás. Tu podes ser uma mulher influente em tua casa, no trabalho, na igreja, nesta nação, em qualquer sítio. Se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós podemos fazer a diferença onde nós estivermos. Amém? Eu quero fazer a diferença onde eu estou. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu quero fazer a diferença onde eu estou. Então, o que é que faz desta mulher Débora tão especial? Pergunta à mulher que está ao teu lado, assim, olha, o que é que te faz tão especial? O que é que faz de você tão especial? É o cargo que você ocupa? É a roupa que você tem?
É a fama que você tem? É o dinheiro que você tem? O que é que faz de você especial? O que é que faz de mim uma pessoa especial? Já pensaram nisso? Porque você é especial. É ou não é? Nós somos especiais. Aos olhos do Pai, nós somos especiais. Somos tão especiais que Ele ousou enviar o seu único filho para morrer em meu lugar e para morrer no teu lugar. És especial ou não és? Amém? Glória a Deus. Então, Débora não era importante pelo cargo que ela ocupava. A posição na nação, a hierarquia que ela tinha naquela nação, não era isso que fazia dela uma mulher especial. O que fazia dela uma mulher especial era o sentimento maternal que ela tinha por aquela nação. De compaixão, de amor incondicional, de renúncia. Isso é que fazia dela uma mulher especial. De coragem, de amparo, de direção. Amém? Da mesma forma, hoje, Deus quer escolher cada uma de nós, cada mulher aqui. Cada uma de nós no seu contexto, na sua área de influência. Quer levantar cada uma de nós como uma mãe. Nós preocupamos-nos com as políticas que estão a ser implementadas na nossa nação, nas escolas. Falamos acerca disso. Levanta-te como uma mãe. Levanta-te como um pai para esta nação. Coloca-te na brecha. Ao invés de criticar os políticos, dobremos os nossos joelhos e coloquemos-nos na brecha, porque Deus vai nos dar uma missão. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus espera que nós nos levantemos como mães, amém? De vir assim para a pessoa que está ao lado e diz assim, mulher, Deus espera que tu te levantes como mãe desta nação. Amém. Débora não tinha só uma área de influência. Ela tinha tudo, sobretudo, como eu já disse, um sentimento maternal, não é? Há adjetivos, nós vimos aqui o teatro, não é? O trabalho era 24 horas, só se comia quando o cliente já tinha comido, não é? Não é? Não havia ordenado, não havia remuneração, não havia nada. Não é? Essas são as características da maternidade, não é? São as características de uma mãe. Uma mãe ama incondicionalmente. Uma mãe cuida, sem esperar nada em troca, não é? Eu uma vez ouvi um poema, tenho procurado esse poema, e eu não encontro, não sei de quem é, não sei se era de uma pessoa anónima, ouvi uma vez na rádio, e ele dizia mais ou menos isso. A mãe pede a um filho para ajudar nas limpezas da casa. E o filho ajuda, e depois deixa um bilhetinho à mãe e diz, por limpar o meu quarto, 1 euro. Por limpar a casa de banho, 2 euros. E fez a soma e chegou ao fim e disse, deves-me 10 euros. E a mãe deixou lá os 10 euros e fez uma lista e pôs assim, por te carregar 9 meses no meu ventre, 0 euros. Por estar muitas noites acordadas quando estiveste doente, 0 euros. Por ter feito todas as refeições, 0 euros. E no fim pôs total, não me deves nada. É tudo por amor. É esse amor que Deus tem para cada um de nós. Não devemos nada. Ficou cravado naquela cruz. A única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida a Ele. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala-nos acerca... A Bíblia não nos fala acerca de filhos biológicos de Débora. Não sabemos se Débora teve mesmo filhos ou não. Mas sabemos que ela tinha sentimentos maternais. Isso é que importa. Então, estão aqui hoje várias mulheres que não têm filhos biológicos. E é para essas que eu quero falar agora. Quero dizer que Deus criou cada mulher para gerar. E se você não gerou no físico, no biológico, você pode gerar no espírito.
Nenhuma mulher tem desculpa para não gerar. Nós somos chamadas a gerar, quer no físico, quer no espiritual. Amém? Então, você tem sobrinhos de quem cuida, você tem de quem que se preocupa. Isso é ser mãe, isso é ter sentimento materno. Você tem sobrinhos por quem ora há anos a fios para que se convertam. Isso é ser mãe. Você não está à parte hoje. Estamos a homenagear as mães que geraram filhos biológicos, mas eu hoje aqui quero homenagear cada mulher com este espírito de maternidade. Então você pode orar, você pode se preocupar pelo seu vizinho, pelos filhos dos seus vizinhos. Isso é ser mãe, ter sentimento de maternais por uma geração ou por uma nação. Amém? Eu também não quero estar aqui só a falar das mães e a super valorizá-las, não é? Mas eu quero dizer que uma mulher, quando está baseada na palavra de Deus, quando busca intimidade com Deus, ela realmente é super valorizada. Amém? Porque Deus criou cada um de nós para louvor da sua glória. E se nós estivermos com Ele, e se nós saborearmos a palavra dEle, eu tenho a certeza que quando vier o dia mau, a sua fé não será abalada. Quando vier o dia mau sobre a sua casa, sobre a sua família, a sua fé não será abalada. Você crê nisso? Amém? Amém? A Bíblia também fala-nos de outra particularidade de Débora. Diz que ela era juíza, mas para além disso, profetiza juíza, mas para além disso ela era casada. E casada com um homem chamado Lapidote. Olha um bom nome para dar a um bebê, não é? Quando vocês souberem o significado, vão pensar melhor. Lapidote em hebraico significa chamas flamejantes ou brilhantes ou tocha acesa. Então, alguns teólogos dizem que Lapidote não era um homem real. Provavelmente não era um homem real, ninguém sabe se era, ou se era uma personificação, ou uma tipificação da figura usada para personificar o fogo de Deus, da presença de Deus. Então, se for olhar por esse prisma, quer ele seja um homem real ou não, Lapidote quer dizer a chama, o fogo da presença de Deus. Então, Débora era casada com o fogo da presença de Deus. Débora era essa mulher que carregava dentro de si o fogo de Deus. Você já viu isso? A figura do fogo de Deus. Foi por isso que Baraque disse: eu não vou à guerra sem ti. Porque quando ele olhava para aquela mulher, ele via o fogo de Deus naquela mulher. Amém? As mulheres que Deus quer levantar hoje aqui na sua igreja, aqui nas Taipas, aqui na nossa nação, são mulheres que carreguem dentro de si o fogo de Deus. Amém? Que neste lugar as mulheres sejam cheias do fogo de Deus, para que possam impactar as pessoas com quem elas convivem no sítio onde elas estão. Amém? Deus quer chamar mulheres que antes de estarem casadas, que algumas já estão com o seu marido ou futuros maridos, elas em primeiro lugar que sejam casadas com a sua presença. Amém? Que amem a sua presença, que anseiem pela presença dele, que lutem pela sua presença. Deus está a te chamar para que tu te satisfaças na sua presença, para que tu aspires estar na sua presença, para que honres a presença de Deus e para que procures incansavelmente essa presença. Amém? Mulheres cheias do fogo santo, que carreguem a tocha acesa dentro de si. É isso que Deus espera de nós. Amém? Uma grande responsabilidade. Quando você estiver lá em casa, quase a passar-se dos carretos, quase a tampa a saltar, lembra, eu tenho que ter o fogo aceso de Deus dentro de mim. Funciona, irmãos? Depois de preparar esta mensagem, o esforço que eu já tive que fazer. Sou casada com Lapidote. É isso que eu tenho dito a mim.
Há mais de 38 anos que eu sou casada com Lapidote. Sou casada com a chama, com o fogo vivo. Sou casada com uma brasa, a brasa viva. Amém? E digo-vos uma coisa, ele não tem falhado. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ele tem sido uma presença fiel. Esse é o nosso Deus. A chama que Deus coloca em nós, ela jamais se apaga. Amém? Quem aqui ainda é solteira? Levantem as mãos. Aqui, quem é solteira? Quem quer casar? Querem casar? Então vou-vos dar um conselho. Não casem. Mentira, estou a brincar. Vou-vos dar um conselho. Antes de casar com quem quer que seja, tanto homem como mulher. Estou a falar para as mulheres, mas isso é para os homens também. Casem-se primeiro com o fogo de Deus. Então depois, casem com a pessoa que Deus escolheu para vocês. E vocês vão ver como a vossa casa, o vosso lar vai brilhar. Vai ter fogo do Espírito Santo todos os dias. Amém? Glória a Deus, amém. Esse é o nosso Deus, amém? Muitas de nós já conquistamos tantas coisas, não já? Outras sonham em conquistar. Alguns já casaram, já têm os empregos de sonho, outros ainda aspiram por isso, não é? Mas o meu conselho é que o seu primeiro amor seja Jesus. Que o seu primeiro amor seja Jesus. Amém? Ai, aleluia. Eu quero ser essa mulher casada com o fogo do Espírito. Você também quer? Oh, glória a Deus. Deus está à espera que neste lugar, cada uma de nós carregue essa chama. Essa chama que brilha, que não se apaga. Amém? Uma responsabilidade muito grande. Mas uma das particularidades de Débora era que era uma mulher que vivia nas montanhas. Diz que ela vivia nas montanhas de Efraim. Era um lugar alto, um lugar frutífero. E o que é que isso nos mostra? Mostra o quão sábia ela era, o grau de instrução que ela tinha, o grau de discernimento que ela tinha, a unção, a visão e a direção que ela trazia para os outros. Sabem porquê? Porque a nação tinha que subir para chegar lá. E então, Débora era realmente uma referência para aquela nação. Para quem é que eu sou referência? Você já pensou nisso? Você é referência para alguém? Se não é, ainda há esperança. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, ainda há esperança. Amém? Então ela era um referencial, não é? E se nós ainda não somos referência, vamos esforçar-nos e vamos ser referência para alguém. Para deixarmos um legado nesta nação, está bem? Amém? Lapidote também significa aquela que acende a tocha. Não só significa o fogo, a tocha que brilha, mas aquela que acende a tocha. Então, Débora não era só casada com o fogo, com a tocha viva, ela era a própria mulher que acendia essa tocha e que carregava essa tocha. Nós podemos ver uma corrida de estafetas ou o acendimento da chama olímpica. Já assistiram? Começa-se às vezes em vários países levando a tocha. E a tocha é passada de umas para as outras, não é? Então alguém acende e essa tocha é passada, não é? Então Débora acendia a tocha dentro dela. Mas de que é que interessa ter uma tocha acesa dentro de mim se ela é só para mim? Não é? Quando Jesus partiu o pão, e nós hoje celebramos a ceia, ele teve que o partir, porque um pão inteiro não alimenta ninguém. O pão tem que ser partido, tem que ser dividido. E uma tocha acesa dentro de mim, só me ilumina a mim e algumas pessoas que estão à minha volta e pouco mais, não é?
Então, o que é importante para cada uma de nós mulheres é não só sermos casados com a tocha, acendermos essa tocha, trazer essa tocha acesa, mas é também para nós ajudarmos outras mulheres a acender a sua própria tocha. Quando você encontrar uma mulher que ainda não seja casada com a tocha, que ainda não tenha a tocha acesa dentro de si, você ajude-a a que ela possa acender a tocha. Como na passagem da estafeta, passar de uma para as outras. O testemunho de umas para as outras. Amém? Quando Deus nos chama a um lugar mais elevado, como Débora estava lá nos montes, quando Deus nos chama a um lugar de relacionamento com Ele, é para que desfrutemos da sua presença. Mas que depois de estarmos lá, de sermos transformados, de sermos cheios, nós possamos transmitir isso aos outros. Nós possamos repartir isso com outros. Amém? Com outras mulheres, ajudarmos outras mulheres a acender as chamas. Ajudarmos cada adolescente a acender a chama. Ajudar cada criança, cada pessoa com quem nós possamos conviver ou encontrar ou cruzar-se nos nossos caminhos. Amém? No canto de Débora, no verso 6 e 7, está escrito assim: nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Na cidade de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Eu faço um desafio aqui. Estás hoje tu disposta, mulher, a levantar-te como mãe? Na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, na tua nação? Tal como Débora fez? Qual é a necessidade da tua família? Qual é a crise no teu trabalho ou a tua crise existencial? Qual é a necessidade da tua igreja, da tua nação? Nós vimos que neste início da reflexão, vimos que um povo inteiro padeceu. Padeceu porque perdeu a visão, perdeu o conhecimento de quem era Deus e dos feitos que Deus tinha feito. Eu não quero que as próximas gerações percam a noção de quem Deus é. Cabe-nos a nós, a cada uma de nós, a cada um de nós aqui, transmitir essas chamas às futuras gerações. Eu vou pedir para pôr o Salmo 145 para projetar do versículo 4 ao 7. Diz assim: uma geração louvará a outra geração, as tuas obras, a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém? Que cada uma de nós possa ser essa tocha que transmite aos nossos filhos, que os nossos filhos possam transmitir aos filhos dele, e que de geração em geração os feitos de Deus possam ser transmitidos. Amém? Eu tenho aí, vou pedir a Joana para